é o telefone que você pode participar do programa. Pode escrever a pergunta, gravar um áudio, fique à vontade, porque a partir de agora o Túlio está aqui ao vivo para trazer uma dica, uma orientação para você e para responder a sua dúvida. Bom dia, viu, Túlio? Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes. Vamos lá para mais uma quarta-feira, né? Já começando aqui, mandar um abraço para Claudete, né? Ela ajuda aqui no setor da limpeza, com a parceria aqui do Sistema MPA com a RAC. Então, um abração para Claudete aí. Um abraço especial para Claudete, que traz aí muito bom humor e alegria aqui pro ambiente todos os dias, viu? E eu queria começar hoje, Túlio, trazendo aí uma orientação importante para quem está acompanhando o programa pela Minas FM, também pela TV Candidez, né? Até porque o quadro tem esse objetivo, trazer dicas e orientações, mas também de responder a sua pergunta. Por isso que eu sempre reforço que o telefone está liberado para você, 3222-0001, 3222-0001. Esse período de frio é um período que muitas pessoas utilizam para dar manutenção em ar-condicionado, algumas pessoas até para fazer instalação de ar-condicionado, porque a gente tem, obviamente, a queda de preço por causa da queda da procura, né? E até mesmo a mão de obra. Exatamente. Né? Então é importante a gente trazer essa dica, essa orientação, justamente porque é nesse período que a gente tem uma procura maior, né? Eu queria até começar em relação, primeiro, à questão da instalação, né? Existem hoje normas técnicas que precisam ser observadas pelas pessoas, né? Ótima observação, né? Hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar se a convenção do seu condomínio permite a instalação de ar-condicionado, né? Porque há alguns casos, não na maioria, né, que a convenção não permite. Então, até por uma questão estética do condomínio, antes, né, prédios mais antigos, quando não era tão comum fazer as instalações, né, de ar-condicionado, já vinha previsto, né, na convenção que é proibido a instalação de ar-condicionado. Tem um prédio, né, que a gente administra, que ele não é tão velho, mas a construtora alega por risco estrutural não poder colocar ar-condicionado. Então, no caso desse prédio, primeiro precisa contratar um engenheiro para ele fazer um cálculo, né, todo estrutural do prédio, para que ele se responsabilize e fale, não, aqui sim pode ter um ar-condicionado. Né? E esse é um caso à parte. Agora, se é um prédio, né, que não tem nenhum impedimento, somente na convenção, aí é fazer como altera, né, os condensadores, eles têm que ficar na fachada, né, ele não pode ficar na parte interna do apartamento, ele precisa ser discutido em assembleia, porque normalmente se faz a padronização das instalações do ar-condicionado, para não ficar uma coisa desorganizada e depois, né, prejudicar a imagem do prédio. Então, normalmente quando o prédio ele não tem essa permissão e a gente vai conseguir essa permissão em assembleia, normalmente a gente já leva um projeto, né, para ser aprovado, e esse projeto sendo aprovado, os proprietários ou moradores têm que estar cientes, né, que ao instalar o ar-condicionado tem que seguir aquela padronização para que prédios, né, mantenham, né, para que a fachada do prédio tenha, né, pelo menos um alinhamento ali e não prejudique a imagem do prédio. Então é sempre buscar as informações em convenção, com o síndico, com a própria administradora, para ver se, né, já está permitida a instalação do ar-condicionado e qual padrão seguir. Né? Com isso você não vai ter nenhum problema e pode instalar. Esse é um ponto importante, né, tudo que você está citando, principalmente em relação à questão do projeto, porque a instalação de um ar-condicionado mexe na estrutura. Então você precisa primeiro pensar em segurança, né? Exatamente. E também até pega ali na questão de infiltração, né? Porque como você tem que mexer na parede externa, para passar uma tubulação interna, se você não fizer um serviço adequado, pode ser que no período de chuva a água pega esse cano e vai adentrando para dentro da parede e ali causando algumas infiltrações. Então, né, cabe a parte estrutural, cabe, né, até a parte ali dessas questões da boa qualidade do serviço do instalador, né, para que você te dê um conforto no período, mas depois gera um desconforto por causa, né, da má instalação.
E tem a observação em relação à questão da estética também, que é algo que você sempre fala, né? Qualquer obra que afete a questão estética do edifício ou do condomínio precisa ser observada. Precisa ser observada. Exatamente. Pela questão da instalação das condensadoras, né, que são essas partes do ar-condicionado que fica exposta na parte externa do condomínio, a gente precisa levar a aprovação, né, em assembleia, porque vai alterar a fachada, vai permitir alguma coisa, vai permitir algo que fique na fachada que pode prejudicar a imagem do prédio, por isso tem que ser levado à votação. E, normalmente, né, voltando, por isso que há um projeto de padronização, porque aí fica um projeto, né, onde todo mundo tem que seguir aquela linha, né, e o prédio não fica desconfigurado, né, tem aquele padrão para que, né, quem estiver na rua olhando para o prédio consegue ver que há uma organização na instalação do ar-condicionado. Hoje em dia, né, as construções mais modernas já vêm com essa proteção. Então, as condensadoras elas já ficam embutidas. Então, por isso que eu falo, a gente tem que olhar convenção por convenção, prédio por prédio, porque cada prédio tem a sua convenção e sua regra personalizada. A gente está falando sobre a instalação, né? No caso da manutenção, tem algum tipo de orientação também, Túlio? A gente sabe que a manutenção interna, obviamente, ela é bem simples, né? Mas caso necessite de uma manutenção externa, ou às vezes a substituição, às vezes o proprietário, né, ou o inquilino está fazendo a troca do equipamento, aí tem uma orientação. A troca, a instalação, é bom sempre se avisar, né, a administrador, o síndico, porque ela pode ser que gere incômodo ao seu vizinho. Então, sempre manter essas informações estreitas, a gente consegue alinhar tudo. Agora, em questão da manutenção da sua máquina de ar-condicionado, cabe ao seu bom senso, né, de realizá-las. Porque aí você tem que fazer a limpeza. Se você não fazer a limpeza adequadamente, pode ser que a tubulação entope. Aí começa a vazar água na unidade abaixo. Então, isso vai mais do bom senso mesmo. Ocasionando incômodos, essa unidade, né, ela sofrerá notificações ou chegar até multas, né, para que ela faça essa correção e não incomode ninguém. Você pode ter seu ar-condicionado na questão que você não incomode ninguém. Por isso a gente também citou a questão de procurar sempre empresas e profissionais capacitados, né? Porque a situação aí da consequência gerada pela instalação inadequada ou pela manutenção inadequada, né? Ela, obviamente, será de responsabilidade de quem está contratando o serviço. Exatamente. Então, né, você já pegar ali um serviço de qualidade, você já está prevenindo uma dor de cabeça no futuro, né? Então, uma pessoa que já tem, né, o dom, que a pessoa já tem o conhecimento de fazer essa instalação, é a melhor coisa você contratá-la, porque a sua dor de cabeça no futuro você vai diminuir. A gente sempre fala que o barato sai caro, barato, né? É o ditado popular mais bem dito, né, gente? E na instalação do ar-condicionado é o que mais acontece. Às vezes você procura um serviço barato, mas ele vai te trazer uma consequência tremenda. Né? Até porque você está, obviamente, fazendo a instalação de um equipamento, né? Mas que pode trazer consequências afetando aí seu vizinho, né? Ou até propriamente aí o condomínio. Né? Justamente. Por isso que a gente está trazendo sempre essa dica, orientação importante para você, a proposta aqui do quadro Hack Gestão, né? Mas o telefone também fica sempre liberado para sua participação, 3222-0001, 3222-0001, você pode participar, pode gravar um áudio com a sua pergunta, pode escrever a pergunta, fique à vontade para participar. Inclusive a gente tem uma pergunta, né, Ian? Pode trazer. Bom dia, Flaviano. Bom dia, doutor. Queria saber o seguinte, eu moro no condomínio, né? Já tem 7 anos, comprei um apartamento lá. E tá dando infiltração, sabe? Muita infiltração. Aí nesse caso aí, eu reclamo com o condomínio ou o que eu faço? Porque eu já procurei pela construtora e não tive uma resposta. Entendeu? Só que lá hoje é administrado pelo condomínio, né? Aí vocês me falam aí. Tem o nome dele? Tem o nome? Adriano, tudo bem? Da questão, como você disse aí no seu áudio, o seu condomínio já tem 7 anos,
Então, provavelmente, isso já não é uma questão da construtora. Né? Se for uma questão da construtora, aí vai caber ali ao histórico do seu condomínio para a gente, né, chamar a construtora para vir para ela avaliar se realmente é de responsabilidade dela. Então, o que eu te oriento é procurar o síndico do seu condomínio, mostrar essas infiltrações. Aí tem que ser levado um profissional, ele vai ver, né, da onde que está saindo essa infiltração, da onde que a água está entrando para prejudicar aí o seu apartamento. Então, pode ser que seja um problema interno do seu condomínio, algum cano da sua unidade que esteja furado, alguma coisa assim que esteja prejudicando a sua unidade. Aí será de uma responsabilidade sua arrumar, mas pode ser também oriundos das áreas comuns do condomínio, que vai afetar o seu apartamento. Uma das grandes opções e o que mais acontece é que a gente não tem, né, uma preocupação anual de fazer a manutenção na fachada. Então, quando você não... aí, com o passar dos anos, né, vai tendo a dilatação e tudo mais, vai causando as trincas. Quando tem contato com a água vai procurar o primeiro caminho dela e pode ser que ela penetre pela parede e está indo para o seu apartamento. Então, primeiro tem que ser contratado um profissional para ele analisar de onde está vindo essa infiltração. Né? Analisando, vindo, não é de uma área comum, aí o condomínio tem que arcar, né, com a manutenção e quaisquer prejuízos que foi dado a você dentro da sua unidade. Agora, se for um problema dentro da sua unidade, um problema privativo seu, aí é sobre a sua responsabilidade arrumar e dar toda a manutenção. Ele acrescentou aqui, Túlio, que está vindo do apartamento superior, que já chamou inclusive o morador, já tem uns 3 meses, mas nada foi feito ainda. Então já sabe, né, a origem do problema. Então agora já não é mais com o condomínio nem com o síndico. O síndico ele consegue intermediar, mas agora já é um problema entre as unidades, é um problema privativo, né? Entre as unidades onde está envolvendo áreas particulares. Então o síndico ele consegue intermediar, mas a solução é entre os apartamentos. Conforme ele disse aí, ele já tem algum período, né, que já está informando, é bom ele deixar notificado e comprovar e deixar tudo registrado, que ele está notificando essa unidade, que está vindo essa infiltração, né, do apartamento dele prejudicando, e caso a pessoa, né, não se responsabilize e dê a manutenção necessária e até, né, arque com os prejuízos, aí vai ter que caber uma ação judicial. Quando não há acordo, não tem outro caminho, não né? Tem outro caminho. Só a justiça. Esse é o último caso, né? Mas, infelizmente, se todo o caminho, todo o processo já foi feito e você não obteve nenhum resultado, aí, infelizmente, já é uma ação judicial. Então fica a dica aí em relação a esse caso, que pode ser também aí o caso sofrido por outras pessoas. A gente, inclusive, já falou sobre esse tema. Esse período agora também é um período para você ficar atento quanto a isso, correções de infiltrações, né? A gente já trouxe essa orientação. Então, é muito comum nesse período. Esse problema que o Adriano está sofrendo é muito comum, né? Então, aí, quando a gente mora em um condomínio, né, seus vizinhos é sua família. Então, manter, né, essa boa relação, mesmo que né, você está causando um prejuízo para a pessoa, não, pode ser que não seja um serviço barato, mas dá a atenção necessária, né, falar assim, Adriano, estou com um problema aqui financeiro, mas eu estou ciente, vou arrumar, ou se você quiser arrumar, você parcela isso para mim. Cabe uma negociação aí, né, para que todo mundo tenha uma vida tranquila e com bom astral dentro do condomínio. É por isso que a Hack Gestão está aqui toda semana, trazendo dica e orientação para você e também respondendo aí a sua pergunta, né? É a proposta aqui do programa Bom Dia Divinópolis, notícia, informação e utilidade pública. Muito obrigado, viu, Túlio, pela presença. Eu que agradeço e na próxima quarta estamos de volta. E eu sempre reforço aqui que a participação do Túlio fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. É só acessar o portal logo após o programa que você consegue acompanhar a entrevista na íntegra.